Acho que ativou. Bom, gente, então, boa tarde, né, mais uma vez aí, aos presentes. Não posso deixar de agradecer a presença, né, da Andréia, né, sempre uma pessoa aí que tem nos atendido, assim, com muita prontidão, né, muita satisfação, inclusive, e é uma satisfação grande nossa também, sempre tê-la aqui conosco, viu, Andréia? Especialmente por conta de toda a sua experiência no ramo aí, né? Então, obrigado aí pela sua colaboração. Professor Carlos, mais uma vez, inicio pedindo perdão por ter interrompido suas férias de novo, mas eu sei que sempre muito gentil, aceita os nossos convites e participa aí sempre de forma muito importante, né, dando contribuições muito significativas, como foi da vez anterior, né, com a Fernanda, que inclusive está nos assistindo aí, e certamente será hoje. Ô, Jéssica, se você quiser já ir compartilhando os seus slides, tá? Pode compartilhar aí a sua tela. Como a gente combinou, procura falar aí no intervalo de 20 a 30 minutos no máximo, até para que depois os professores consigam também ter um tempinho aí maior para fazer os comentários, tá bom? Então fica à vontade, assim que você quiser. Boa tarde, vocês já estão vendo a minha tela? Agora começou a aparecer. Isso, agora sim. Isso. Sim? Ok. Aí, caso vocês parem de me ouvir por causa da minha internet, eu vou pedir só para me sinalizar, por favor. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos e todo o apoio do Newton até aqui. Bom, o nosso trabalho é a inclusão de alunos autistas em uma instituição de educação profissional e tecnológica, uma análise sobre a ótica da formação docente. Então, nós iniciamos trazendo alguns dados do censo de 2010. Devido à pandemia da Covid-19, não aconteceu ainda o censo 2020. Então, até o momento, esses são os dados mais recentes que foram divulgados. De acordo com o censo de 2010, 23,9% da população brasileira declarou possuir alguma deficiência, seja ela física, motora, visual. E dentro dessas deficiências, há uma diferença muito grande entre o nível de instrução da população com a mesma idade, se comparada às pessoas com deficiência e às pessoas que não possuem deficiência, como a gente mostra no quadro abaixo. Então, em relação às pessoas com deficiência, que não têm instrução ou possuem apenas o fundamental incompleto, é uma porcentagem de 61,1%. Ao passo que das pessoas sem deficiência, esse mesmo nível de escolaridade estão 38,2%. Então, já é uma diferença grande. Além disso, o ensino fundamental completo e médio incompleto, 14,2% das pessoas com deficiência chegaram nesse nível de ensino, ao passo que sem deficiência são 21%. Ensino médio completo e superior incompleto, 17,7% das pessoas com deficiência e 29,7% das pessoas sem deficiência. Já o superior completo também tem certa diferença, 6,7% das pessoas com deficiência chegaram a ter esse nível de ensino, e pessoas sem deficiência, 10,4%. Então, aí a gente começa já a ver que tem, sim, uma diferença em relação à escolaridade. Por que isso tem acontecido? Bom, as instituições de ensino, independente da rede na qual elas fazem parte, elas precisam dar condições para a permanência e ingresso das pessoas com deficiência. Então, em relação a isso, também temos o paradigma da inclusão, que é o que hoje nós vivemos. Então, o que seria? A sociedade precisa se adaptar para incluir as pessoas com deficiência, que é o caso das escolas também. Além das várias legislações que elas versam sobre a inclusão, trazem garantias e direitos para que essa educação realmente aconteça. Em relação à inclusão,
Na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica existem os NAPNs, os núcleos de atendimento às pessoas com necessidades educativas específicas. Então, esses NAPNs, eles funcionam como órgãos de assessoramento e são ligados ao setor de políticas inclusivas da Pró-Reitoria de Ensino e também à diretoria de ensino do campus, ao qual ele faz parte. E nós realizamos uma revisão sistemática de literatura, na qual foram apontados que existe um baixo número de estudos publicados que falam sobre educação de pessoas com transtorno do espectro autista, adultos e adolescentes que estão inseridos em turmas regulares, seja do ensino médio, do ensino profissionalizante, da EPT, ensino médio integrado, e ensino superior. Então, pensando em tudo isso, nós propomos esse estudo. E, considerando que hoje existem alunos com transtorno do espectro autista matriculados em algum dos campos do IFMG, e ao mesmo tempo que é uma instituição que oferta um grande número de cursos para a formação docente, de formação pedagógica, esse estudo busca abordar a importância e também eventuais dificuldades enfrentadas para a inclusão desses alunos, principalmente sobre a ótica da formação docente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, tudo ok. Perfeito. Com isso, o objetivo geral desse estudo seria incentivar as práticas inclusivas de alunos com transtorno do espectro autista nos campi do IFMG, uma vez que já é uma instituição que possui know-how para potencializar a disseminação desses saberes inclusivos e, ao mesmo tempo, contribuir para o cenário educacional de modo geral, porque os formandos dos cursos do IFMG, eles atuarão nas mais diversas redes de ensino. Então, é um estudo que ele vai além do IFMG. E os objetivos específicos seriam revisar a bibliografia que discute a educação dos alunos com TEA em uma perspectiva inclusiva, com foco em adolescentes e adultos e que estejam inseridos na escola regular. Investigar as estratégias de inclusão adotadas com esses alunos em cada campus do IFMG e demais ações coordenadas pelos NAPNs, com o objetivo de compartilhar as experiências que são realizadas. Além disso, nós buscamos verificar como esse tema é tratado e se ele é tratado nos cursos de formação pedagógica do IFMG, com o objetivo de incentivar essa discussão acerca do TEA, acerca da educação inclusiva, além de desenvolver como produto educacional um curso de curta duração para contribuir com esse cenário. Bom, o referencial teórico, nós trouxemos alguns conceitos acerca do transtorno do espectro autista, principalmente de Mello, 2007, e o conceito do autismo, ele foi pela primeira vez identificado pelo médico Leo Kanner, em 1943, e no ano seguinte pelo médico Hans Asperger. Os dois publicaram artigos que relatavam crianças com características semelhantes. Então, por isso, eles são considerados como aqueles que identificaram o autismo. Além disso, no Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM-5, o transtorno do espectro autista, ele está entre os transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, é caracterizado por déficits na comunicação social, na interação social e presença de padrões restritivos e repetitivos de comportamento. As autoras Lorna Wing e Judith Gold identificam essas características como a tríade do autismo, que seria desvios qualitativos na comunicação, na interação e também no uso da imaginação. Os estudos que nós identificamos, eles apontam que muitos profissionais da educação não têm conhecimento sobre o TEA e sentem dificuldade de atender os alunos com essa deficiência, tanto na educação infantil e fundamental, quanto também o público-alvo da EPT. Então, no ensino médio, ensino superior, nós conseguimos identificar vários estudos que apontam essa dificuldade dos professores. Agora, em relação às legislações.
esse tema, existem várias legislações que perpassam e até afirmam as garantias que os alunos com transtorno do espectro autista possuem e os alunos com deficiência em geral. Então, nós trouxemos algumas legislações que são importantes nesse tema. A Constituição Federal, ela já traz que a educação é um direito de todos e, além disso, garante o atendimento educacional especializado, o AEE, preferencialmente na escola regular. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela já vem reafirmando esses direitos dos alunos com deficiência. Então, ela define o público com deficiência como as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e também altas habilidades ou superdotação. No momento que essa lei foi publicada, em 96, o espectro autista estava dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Então, além de reafirmar o atendimento educacional especializado, a LDB garante recursos, currículos específicos, que os profissionais que atendem o AE sejam qualificados, além dos professores que atuam na sala regular também, que eles tenham uma capacitação para poder atender esse público da educação inclusiva, além de uma educação especial para o trabalho. Então, tudo isso é garantido na LDB. Já a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela vem, em 2015, reafirmando a deficiência, ela não é mais vista como a dificuldade é devida à deficiência, mas sim aos obstáculos que a sociedade coloca, e a pessoa com deficiência, ao lidar com esses obstáculos, ela fica restringida de algumas questões. Então, a lei define a pessoa com deficiência como aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, essa lei nos traz na interpretação que o problema é o obstáculo, e realmente é o obstáculo. Então, cabe à sociedade se adaptar de forma a incluir essas pessoas, tirar esses obstáculos para poder, tanto na educação quanto em outras questões da vida, terem uma condição igual à nossa para a sua vida em sociedade. Só um momento. Já a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva nos traz alguns marcos importantes, o diagnóstico da educação especial. Então, também é um documento muito importante. A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista traz a pessoa com espectro autista como pessoa com deficiência para as questões legais, além de falar sobre o direito à educação, ao ensino profissionalizante e também ao trabalho. Desculpa. Bom, continuando. Em 2020, o decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020, ele foi publicado e instituía a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Ele foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro. Então, esse decreto, ele vinha em contrapartida a tudo que já havia sido desenvolvido em relação à educação inclusiva. Lendo o texto, nós podemos perceber que ele utiliza da lacuna existente na legislação, que fala que o atendimento educacional especializado deve ser realizado preferencialmente na rede regular de ensino, e compreendeu que, então, os pais e responsáveis poderiam optar por matricular seus filhos em escolas especializadas. Então, retrocede para a parte da segregação, ou seja, as pessoas com deficiência em uma escola separada e as pessoas sem deficiência na escola regular. Então, logo esse decreto, ele foi suspenso pelo STF, porque ele ia contra tudo que foi publicado e estudado a respeito desse tema. Já em relação à inclusão na educação tecnológica, nós trazemos 4 autoras que versam um pouco sobre
tanto a educação de pessoas com deficiência na EPT, quanto a educação integrada, e Mantoan fala muito da educação inclusiva. Bom, Caires e Oliveira, elas trazem a trajetória da EPT no Brasil e nos mostram que uma das primeiras ações empreendidas para atender as pessoas com deficiência foi a criação, de forma assistencialista, do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, pelo imperador Dom Pedro II, que hoje é o atual Benjamin Constant, e também a criação do Imperial Instituto dos Surdos Mudos. Então, esses dois institutos, eles ofereciam oficinas para aprendizagem, considerando as limitações desse público, e foi um dos primeiros movimentos para estender a educação profissional e tecnológica para esse público com deficiência. Já Ramos fala bastante sobre a formação integrada. Então, a formação integrada seria para contribuir para a formação de sujeitos autônomos, que inferem no mundo à sua volta. Além disso, nós trazemos Siavata, que nos mostra que a educação integrada, ela vai além de articular o ensino médio à educação profissional, porque seria uma superação entre o trabalho manual e o trabalho... Ai, desculpa, gente, eu tô nervosa. Seria uma articulação entre o ensino médio e a EPT, além dessa articulação, mas tentar recuperar no atual contexto a concepção da educação politécnica, da educação omnilateral e da politecnia. Mantoan já versa acerca da educação inclusiva. Então, para ela, não é possível pensar uma educação que não seja uma educação integral do ser. Então, é necessário que seja uma escola que acolhe, que também livre de preconceitos. E Mantoan também nos mostra que, na concepção dela, não deveria haver uma educação especial apartada da educação tradicional e educação inclusiva. Por quê? O professor deveria atender a todos os alunos, fazendo o seu trabalho, considerando os limites de cada um, e trabalhar de forma que eles superem esses limites. Ela também traz que a educação, ela não pode deixar de ser como uma educação integral do ser, ela não pode ser realizada sem ser pensada dessa forma. E no ensino regular e nas demais modalidades do ensino, que inclui a EPT, as práticas escolares que contemplam as necessidades educacionais dos alunos devem ser regra. E como eu falei, não uma educação apartada. Para a autora, as grandes barreiras para a inclusão escolar seriam os problemas conceituais, os desrespeitos aos preceitos constitucionais, interpretações tendenciosas da legislação educacional e os preconceitos. Além disso, apesar de muitos anos que a educação inclusiva já vem sendo realidade nas nossas escolas, muitos professores acreditam não estar preparados para realizar um trabalho inclusivo, em comparação ao conhecimento que os seus colegas especializados trazem. Acerca disso, Mantoan nos traz que esse é um dos principais argumentos dos professores para resistirem à inclusão, que é a falta de preparo para a inclusão. Mas para ela, a educação inclusiva não é utilizar práticas e métodos de ensino específico para cada deficiência, mas sim os alunos aprenderem de acordo com seus limites e o professor explorar as possibilidades de cada um. A metodologia que nós utilizamos para a realização dessa pesquisa foi a revisão sistemática de literatura, que por meio de métodos pré-estabelecidos, nós selecionamos as referências que seriam utilizadas. Então, foi criado um protocolo com o objetivo, a questão que nós buscávamos responder, critérios de inclusão e critérios de exclusão dos artigos, que nós vamos falar um pouco mais em seguida. Também vai ser realizada a análise documental dos projetos pedagógicos dos cursos de formação profissional. Esses projetos, eles estão disponibilizados nos sites das unidades, dos campi. Então, nós vamos fazer essa leitura, essa análise de acordo com o objetivo que a gente busca responder na pesquisa. Além da análise documental e da revisão, nós vamos realizar entrevistas com o representante de cada NAPNE do IFMG e os coordenadores de cada curso de formação pedagógica ofertados pela instituição.
Essas entrevistas serão agendadas por e-mail e realizadas no Google Meet ou no Google Hangouts, e vai ser facultada a participação. E os dados que nós vamos construir ao longo dessa pesquisa vão ser analisados de acordo com a análise de conteúdo de Bardão. É uma análise que nós vamos sistematizar, é uma técnica de análise sistemática que nós vamos, de acordo com o conteúdo das mensagens, depois de transcrever, nós vamos categorizar e realizar inferências de acordo com o que nos foi transmitido durante as entrevistas. Em relação aos critérios éticos, essa pesquisa foi aprovada, ela respeita os critérios éticos da resolução número 510, de 7 de abril de 2016, do Conselho Nacional de Saúde, ela que trata sobre as pesquisas realizadas com pessoas. Além disso, foi submetida à Plataforma Brasil e aprovada, autorizada pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, por meio desse parecer, em 21 de setembro de 2020. Então, os riscos da pesquisa foram considerados riscos de grau baixo, então seria talvez um constrangimento da pessoa na hora de responder, e por isso as questões foram feitas da forma de poder evitar qualquer sensação indesejada e respeitando a pessoa. Os instrumentos de pesquisa serão será uma entrevista semi-estruturada. Haverá a interferência do entrevistador apenas para solicitar algum detalhamento maior que se fizer oportuno, então, formato semi-estruturado. As questões estão divididas entre as de entrevista com o NAPNE, que são diferentes das entrevistas com coordenadores. Então, com o NAPNE, em momento algum, nós vamos solicitar a identificação do aluno, e também os servidores que participarem da entrevista, eles não serão identificados, e também os campos não serão identificados. Os campos não serão identificados. Bom, na entrevista com o NAPNE, nós vamos questionar se existem alunos com o diagnóstico de TEA matriculados na unidade, quantos, em quais cursos, quais ações praticadas para a inclusão, quais os resultados observados, as ações que são realizadas de forma geral para conscientização e capacitação dos servidores, as dificuldades operacionais, e também se o participante considera que a unidade encontra-se preparada para um atendimento inclusivo e eficaz. Já com os coordenadores, nós vamos questionar se existe no projeto pedagógico ou nas diretrizes estabelecidas pelos órgãos consultivos ações para a inclusão escolar do ponto de vista formativo. Além de se o curso que nós estamos entrevistando o coordenador encontra-se preparado para incluir um aluno com necessidades especiais, do ponto de vista geral e quanto ao TEA. As dificuldades operacionais também nós vamos questionar, e se o curso promove uma formação ideal para que os egressos consigam atuar, se necessário, em ações inclusivas. Então, essas serão as questões que vão nortear a entrevista. Na revisão de literatura, nós utilizamos um protocolo. Então, o objetivo do protocolo era de identificar na literatura a existência de estudos envolvendo alunos, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista, incluídos em turmas regulares, seja na educação, seja na EPT, no ensino médio, no ensino superior. Então, a questão de pesquisa seria o que já foi desenvolvido em relação a esse tema, na literatura. As fontes utilizadas foi o portal de teses e dissertações da CAPES, o portal Cielo e o Observatório Prof.EPT. As palavras-chave foi autismo e ou autista para a busca nos periódicos, trabalhos de conclusão de curso, e foram incluídos trabalhos publicados depois do ano 2000, em português, que tragam práticas de ensino e também que seja sobre o tema que nós havíamos buscado. Inicialmente, a gente conseguiu um resultado no portal Cielo de 74 publicações, e, de acordo com os nossos critérios de busca, nós selecionamos 2 estudos. Já no portal de teses e dissertações da CAPES, nós encontramos 137 resultados para a palavra-chave autista e 304 para autismo, e selecionamos 5 estudos. Então, esses são os autores dos 7 estudos que nós escolhemos ao final. Então, todos tratam sobre
alunos, adolescentes ou adultos incluídos em salas regulares. Então, alguns trazem sobre o ensino superior. Temos também estudos que falam sobre alunos que estão no ensino médio integrado. Então, é uma variedade que pode nos dar uma percepção de várias questões. Por exemplo, há estudos que trazem falas de professores que acreditam que aqueles alunos não deveriam estar em uma escola técnica incluídos. Eles deveriam ter uma escola técnica especializada para dar aulas a alunos com deficiência, por exemplo. Isso está em um desses estudos. Nós vimos também, temos um estudo que traz um produto educacional, que foi desenvolvido também no mestrado na EPT. A autora desenvolveu o jogo Imagem e Interação, então ela retrata como era a sala antes desse jogo, com a realização da atividade, o aluno com transtorno de espectro autista e seus colegas, como melhorou a questão da interação. Então, todos esses estudos nos trouxeram vários panoramas sobre esse tema. A sugestão de produto educacional seria a elaboração de um curso de formação continuada online, com o título Inclusão Escolar, Adolescentes e Adultos Autistas, com a duração de 20 horas. Ele vai ser composto pela construção de um caderno apostila e as videoaulas. Vai ser disponibilizado de forma gratuita por meio da plataforma Mais IFMG, e a avaliação do curso e do produto educacional se daria pelos concluintes, que ao final, caso tenham interesse, eles vão poder fazer a avaliação do que achou do curso, o que tem a melhorar. Então, esse curso vai ser disponibilizado de forma gratuita, então a gente busca também atender a mais pessoas talvez que moram em regiões mais afastadas, que têm mais dificuldade de ter acesso a esse tipo de capacitação. Essa plataforma Mais IFMG é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão do IFMG, que oferece cursos à distância, cursos gratuitos. Então, já tem pessoas cadastradas nessa plataforma que terão acesso ao curso também. E, ao final da pesquisa, a gente espera que essa pesquisa aprimore os procedimentos já utilizados pelo IFMG a respeito das pessoas com deficiência, os atendimentos inclusivos e também da capacitação docente, e que fomente o interesse sobre esse tema. E com a distribuição gratuita do curso online, como eu falei, nós esperamos contribuir para a capacitação de um expressivo número de pessoas, tanto servidores do IFMG, quanto pessoas que estão fazendo os cursos pedagógicos e também de outras instituições. Essas são as referências que nós utilizamos. E é isso. Eu agradeço novamente a presença de todos. Ô, Jéssica. Ok, obrigado. A internet não apresentou nenhuma falha, não, pelo menos para mim aqui, consegui ouvir perfeitamente toda a apresentação. Professor Carlos, eu sei que o senhor é muito gentil, o senhor não vai se importar, então eu vou pedir para a Andréia fazer uso da palavra primeiro. Pode ser? Com certeza. Professor Andréia, pode ficar à vontade, tá? Acho que o microfone está fechado, Andréia. Desculpa. Se por acaso a minha câmera, se por acaso o som ficar ruim ou ficar picotando, vocês me avisem que eu fecho a câmera, pode ser? Então tá, eu vou usar a minha colinha aqui, tá? Bom, primeiramente, gente, eu gostaria de agradecer Jéssica, né, o professor Newton pela confiança, por fazer parte dessa construção, né, pela oportunidade do diálogo e por essa trajetória, né, por poder participar de alguma forma dessa trajetória tão importante que é a construção de uma dissertação, de um produto educacional e ainda mais um produto educacional com uma relevância social muito significativa. Eu sou suspeita porque eu trabalho com essa área há bastante tempo, né, e a gente se apaixona, mas até a própria revisão tua da literatura, né, Jéssica, ela mostrou aquilo que a gente já sabe, a quantidade tão pequena, né, de pesquisas nessa área, e muitas vezes, quando tu encontra alguma coisa, é para criança,
né? Então, quando tu vai chegando num público que é um pouco mais adulto, no ensino médio, mais ainda no ensino técnico, tu não encontra praticamente nada. Então, eu tenho certeza que essa pesquisa, ela vai, além de ajudar muita gente, de desmistificar, porque a gente sabe do estigma, né, por qual passam essas pessoas, além de desmistificar muita coisa, né, que também vai abrir desdobramento para tantas outras pesquisas. Bom, eu fiz, Jéssica, aqui no teu documento mesmo, eu fui conversando contigo ali no documento, depois eu vou te mandar, tá, essa minha conversa, eu fiz alguns comentários, algumas sugestões, algo para a gente pensar, algo que eu pensei alto também, né, considerando um pouco da rede federal de PCT, então eu vou também fazer algumas sugestões aqui, mas são só sugestões, vocês fiquem bem à vontade para aceitar ou não, tá bem? Então, assim, eu começo aqui no resumo, Jéssica, quando tu fala assim, considerando que existem alunos com TEA matriculados em alguns campi do IFMG. Então, eu entendi pela tua apresentação aqui, né, que, eu preciso manter o anonimato, porque daqui a pouco tem um aluno naquele campus, tem esses professores, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Mas eu senti falta de saber quantos são esses alunos. São 5, 10, 15, 2? Tem alguns com Asperger? Ou todos têm autismo típico? Esse tipo de informação que mesmo sem... que tu consegue manter o anonimato deles, né? E consegue colocar essas informações de uma certa forma. Né? Também, assim, isso daqui a pouco é para tu saber em quais cursos que eles estão. Será que eles estão nesses mesmos cursos que tu estás analisando, porque são cursos de formação pedagógica, ou será que eles estão em outros tipos de curso? Porque daqui a pouco esse é um movimento e é uma reflexão que tu vai ter que fazer. Aqui no IFRS, por exemplo, a maioria dos autistas está nos cursos da área de informática, né? Claro, eu não sei se é por tudo assim, mas a maioria deles está nesse curso, e nesse tipo de curso, seja no médio ou no superior. Então, talvez essa investigação seja importante até para tu responder algumas perguntas tuas que vão surgir no decorrer da pesquisa, né? Eu coloco aqui, mas depois eu vou voltar para esse assunto dos participantes, tá? Com relação ao curso que tu colocas aqui, eu também fiquei curiosa para saber se é um curso MOOC, se é um curso sem tutoria, ou se ele terá tutoria. Depois também eu volto lá, mas eu acharia importante já ter informação aqui no resumo, porque o resumo tu vai vender teu peixe, né? E eu acho que já está muito bem organizado, muito bem... dá para a gente entender direito o que tu quer com a tua pesquisa, por que tu escolheu isso, né, mas eu já colocaria essas duas informações. Olha, tem 5 alunos com TEA no IFMG. O curso é do tipo sem tutoria ou com tutoria, enfim, eu já colocaria, tá? Depois eu faço eu coloco outras questões aqui, mas são mais de forma, uma letrinha, uma formatação, alguma coisinha assim, que eu vou deixar para depois tu dar uma olhada. Eu senti falta de te conhecer um pouquinho mais, Jéssica. Na tua introdução, ali na tua justificativa, ali onde tu justifica, tu já colocas, olha, tem muito pouca pesquisa na área, tem bastante aluno autista, né, tem bastante autista, talvez poucos chegam aos bancos acadêmicos, o meu recorte é esse, mas eu senti falta de te enxergar ali dentro, tá? Talvez um parágrafo, 3, 4 linhas, já façam com que as pessoas entendam melhor o porquê dessa escolha, talvez a tua vivência no teu ensino, na tua profissão, né? Então, como eu sou de fora, eu não te conheço, eu senti um pouquinho de falta disso, mas tu vê que são detalhes, né?
Depois, eu vou lá para a página 13. Tá, lá na página 13, o que a gente tem? Bom, e aqui eu vou dar uns pitacos, assim, um pouco maiores, quando tu fala do sistema de comunicação através da troca de figuras, e eu acho super importante isso, eu coloquei ali a sigla também, para as pessoas que não conhecem, entenderem o que é, mas eu acho super importante, como é algo bastante utilizada pelos autistas também, e por um outro grupo, por paralisados cerebrais, por diversos tipos de pessoas que têm alguma questão com a fala, eu sugiro tu falar um pouco dos sistemas de comunicação alternativa, que é uma das áreas da tecnologia assistiva, e seria bom tu conceituar o que é essa tecnologia assistiva, né? Especialmente aqueles recursos de comunicação alternativa gratuitos. E a gente tem recursos que são de fora do Brasil, e tem pesquisas e recursos maravilhosos desenvolvidos no próprio Brasil, como é a pesquisa e todo o arsenal pedagógico que a professora Miriam Pelosi, que é lá da UFRJ, ela vem desenvolvendo. Então, ela é uma pesquisadora muito conceituada nessa área, e o foco dela é, apesar dela ser profissional da saúde, ela é professora, e o foco dela é na área da comunicação alternativa, e muito com pessoas com autismo, tá? Então, eu sugiro tu dar uma visitada no material dela, eu trago aqui o link para o canal dela, e eu sugiro também como a tua futura dissertação, ela poderá servir para muitas pessoas, inclusive muitos educadores, a compreenderem o que é esse mundo do transtorno do espectro autista, o que é esse mundo da comunicação alternativa. Então, alguns softwares com seus respectivos tutoriais. A gente até fez isso no site do CTA, a gente pesquisou diversos softwares gratuitos, adaptou, quando era de fora, adaptou o tutorial, né, ou então criou um tutorial do zero, para que as pessoas saibam utilizar e percebam que não é nada difícil utilizar um sistema de comunicação alternativa, esse sistema de troca de figuras e tantos outros, sejam eles tangíveis, né, ou digitais. Então, tem muita coisa legal que eu acho que tu não precisa entrar em tanto detalhe, mas tu poderia dizer, olha, tem esse, mais informações em tal lugar, coisa de alguns parágrafos. Eu acho que ia ficar bem mais conciso, ia ter bem mais informações para quem precisasse disso, né? Depois da página 21, e aqui é algo assim que é para pensar mesmo, tá? Eu acho que o teu recorte, o recorte que vocês pensaram, ele tá bem bom e vocês justificam ali o porquê, mas aí eu pensei alto aqui, né? Pensei aqui comigo, pensei, olha, mas será que não dá para a gente pensar um pouquinho mais? Então, por exemplo, assim, deixa eu ver o que tinha na página 19, tá, não, aqui na página 19 é detalhezinho que eu vou deixar para depois. Então, aqui na página 21, tu falas assim, a pesquisa será exploratória, tal, acerca das práticas de formação docente realizadas por essas mesmas unidades, né, em seus cursos de licenciatura e especialização. Então, e do modo pelo qual esses dois objetos de investigação se comunicam. Eu acho super importante, porque aqui, na tua fala, tu explicou um pouquinho a mais do que tu estava explicando aqui no teu texto. Ou talvez eu, né, pela pressa na leitura, não tenha inferido aqui dentro, né? Tu disse, isso aqui vai para além, vai para a formação, vai para a formação pedagógica, eles vão poder formar muito mais pessoas, né? Então, e eu entendo esse teu recorte, concordo, só que eu sugiro tu explicar ou justificar, então, o porquê desse casamento. Porque eu fiz dois movimentos aqui, né? Se a gente for pensar em ter alunos com TEA,
ou outras deficiências, mas aqui o nosso foco é o TEA. Todos os cursos poderão ter alunos inclusos, certo? Então, como eu disse, no IFRS, a maioria dos autistas está nos cursos das áreas de informática. Só que se a gente for pensar em formação dos egressos, claro, num mundo ideal, todos os cursos deveriam ter disciplinas que abordassem questões relacionadas à inclusão, à acessibilidade, à tecnologia assistiva, e ali dentro a comunicação alternativa. E se a gente for pensar na tecnologia assistiva, acessibilidade, produção de material didático pedagógico acessível, no contexto do desenho universal para a aprendizagem, que quando tu traz aquela frase da Mantoan, né, eu enxerguei muito desenho universal para a aprendizagem, que é outro conceito que seria bom tu trazer aqui, 2, 3 linhas, né, quando eu ofereço experiências de aprendizagem que não vão ajudar, ou não vão favorecer, ou não vão beneficiar apenas aquele estudante com TEA, vão beneficiar toda a turma, e isso é o DUA, né, Desenho Universal para a Aprendizagem. Mas quando eu penso em tudo isso, mesmo que o foco no TEA, mesmo que com o foco no TEA, outros cursos também teriam potencial formação de recursos humanos em diversas dimensões, como a produção de tecnologia assistiva, de material didático pedagógico acessível, tangível ou não, sites, portais, aplicativos, objetos de aprendizagem, sistemas de comunicação alternativa, que às vezes é a diferença entre a comunicação acontecer ou não. Claro, aí tu vai me dizer, não, mas todos os estudantes aqui do IFMG que tem TEA, eles têm, não tem comprometimento na fala, eles não têm questão da comunicação comprometida, né, eles têm a questão da socialização, mas a fala em si não é comprometida. Tudo bem, aí tu justifica, mas eu não estou dizendo para tu trocar teu foco, mas eu estou dizendo só para justificar, olha, eu escolhi esse casamento entre os NAPNs, por exemplo, e os coordenadores desses cursos, por isso, tá? Porque se a gente for para esta área da tecnologia assistiva, da comunicação alternativa, da acessibilidade, a gente vê que teria outros cursos com um potencial grande também de disseminar para mais um montão de gente. Então, é só uma reflexão que eu fiz, tá? Se vocês acharem que eu estou viajando, fiquem tranquilos, não tem problema. Aqui, nessa página, na página 22, quando tu fala do local da pesquisa e tu fala que o convite para as entrevistas será formalizado via e-mail aos servidores de interesse, então tu não fala quem seriam os servidores de interesse. Eu entendi ali que está no item 3.4, então talvez só remeter para o item 3.4. E uma coisa, e agora aqui indo para o item 3.4, que são os teus sujeitos da pesquisa. Então, pelo que eu entendi, os entrevistados vão ser os representantes dos NAPNE de todos os campi, e aí é que tu vai fazer o mapeamento, tu vai ver onde estão os alunos autistas, né, em quais campi, mesmo que tu não divulgue, mas aonde que eles estão, eventualmente em quais cursos. Aí depois tu vai conversar com os coordenadores dos cursos de formação pedagógica, né? E aí eu pergunto, não seria interessante verificar em quais campi estão os estudantes com TEA e a partir desses campi tu aprofundar um pouquinho mais, assim, aprofundar um pouquinho mais no sentido de conhecer, a partir dessa investigação, conversar, se possível, com esses sujeitos e com os coordenadores desses cursos onde os estudantes com TEA estão matriculados. Por quê? A gente teve um estudo parecido aqui, só que não era com TEA, era com outro público, e a gente percebeu que foi revelador conversar com os professores, ou com os coordenadores de curso,
ou com o professor de AE, quando tem, com o monitor, com essas pessoas que estão envolvidas com o processo pedagógico, com o processo do ensino-aprendizagem daquele estudante. Porque, às vezes, eles criaram estratégias que ninguém criou e que são inéditas. Porque, apesar de tu falar do TEA e dizer que tem essas características que tu muito bem colocaste ali no teu referencial, a gente sabe que um aluno com TEA é diferente de outro aluno com TEA. É por isso que a gente chama de espectro, né? Mas são só coisas para a gente pensar, tá? Não quero que vocês entendam que eu estou sugerindo uma mudança na pesquisa, mas a partir dos achados, talvez conversar com mais 2, 3 pessoas para conseguir mais informações sobre as estratégias em si. Porque o que eu vejo nas pesquisas? As pessoas, elas focam muito nas dificuldades, no que não tem, nos problemas, nas nossas fragilidades, que nós, enquanto sistema educacional, e eu não estou falando do IFMG, do IFRS, enquanto sistema educacional temos, né, apesar de uma legislação boa, a gente tem fragilidade, porque a gente quer o professor de AE, a gente não tem, a gente quer, eventualmente, um cuidador, a gente não tem, então, a gente não consegue, né, dar conta de tudo isso. Bom, e aí, na página 25, o que eu pensei? Especialmente nos campi que tem alunos com TEA, para além do NAPNE, será que não há outros setores envolvidos com esse fazer pedagógico? Né, como o pedagógico mesmo, assistência estudantil, o setor de psicologia, professores de AE, nós aqui no IFRS, infelizmente, não temos, mas eu sei que tem instituições da rede que têm, ou que estão pleiteando, como nós. Os monitores, os estagiários, se há esses atores que atuam com esses processos formativos de estudantes de forma direta, será que não seria importante, interessante ouvir ouvir alguma dessas pessoas, né? E eu digo isso pensando sempre assim, como é que eles fazem? A partir da onde eles começaram? Como é que foi o começo deles, quando se depararam com aquele aluno autista? O que eles fizeram? Né, esses professores e esses servidores, porque às vezes dá a entender que o NAPNE, ele vai fazer tudo, e muitas vezes as pessoas dizem assim, encaminhei o aluno com TEA lá para o NAPNE, e acha que o NAPNE vai resolver todas as questões, só que as questões de sala de aula, as questões pedagógicas, as questões de conteúdo, lá dentro do professor, elas precisam daquele professor, elas precisam daquele coordenador, daquela equipe pedagógica, né? Então, e assim também, caso haja, né, esses profissionais, houve em algum momento o pensamento de falar diretamente com esses estudantes ou mandar um formulário para que, sem se identificarem, respeitando o anonimato, eles pudessem responder 1 ou 2 perguntas sobre os pontos de fragilidade do seu processo educacional, trazendo inclusive sugestões da melhoria. É que eu não conheço quem são esses estudantes com autismo. A gente tem aqui no IFRS estudante com TEA, que ele chega para nós semi-alfabetizado, não sabe fazer as 4 operações básicas, no ensino médio técnico, por exemplo. E a gente tem estudante com TEA que está no mestrado e que tem altas habilidades e que vai muito bem, obrigado, né? Mas ele se desorganiza com alguns comportamentos do professor que para os outros estudantes passa despercebido, mas que para ele, em função daquela hipersensibilidade, né, daquele esgotamento e daquele desligamento em alguns momentos, faz toda a diferença. Um comportamento de determinado professor. E aqui eu sugiro, né, e eu digo isso por causa do lema nada sobre nós sem nós, né, as pessoas com deficiência,
eu sugiro tu acessar o canal do William Shimura. O William, ele é nosso aluno do mestrado em Informática na Educação, ele é autista Asperger e ele é trabalhado há um bom tempo, mas ele descobriu o autismo não quando ele era bebê, assim, né, os pais dele já achavam alguma coisa, mas ele foi começar a tratar depois. E ele tem um canal, ele dá palestras, ele já foi para a TV, ele é bem famoso, digamos assim. Um dia eu tive a oportunidade de almoçar com ele e para mim foi libertador conversar com ele. Tudo aquilo que eu tinha lido nos livros, não que não tenha sido importante, foi muito importante, mas ele me falou coisas que não estão nos livros, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente ouvir estas pessoas. Dá uma olhada, tá tudo ali no YouTube, são vídeos bem esclarecedores, tem vários, e eu acho que vai ajudar muito, sabe, a gente entender determinados comportamentos. E eu também não sei sobre o mapeamento e acompanhamento desses estudantes, como é que é feito no IFMG. Então, aqui eu estou falando coisas pensando que é feito, mas pode ser que não seja, então, qualquer coisa vocês desconsiderem. Mas no momento que chega um aluno com TEA, o que é feito? Como que ele é identificado? Porque às vezes ele pode ter entrado pela cota, mas pode também não. É feito um plano educacional individualizado com esses estudantes com TEA e outras necessidades específicas ou não? Em caso positivo, eu trago aqui uma sugestão de um plano educacional individualizado, de um modelo que a gente faz aqui, e que também nos ajuda bastante, que pode ser um caminho, né? Eu acho que a metodologia tá super bem explicada, super bem organizada, né, e eu acho que não nem preciso falar nada disso, assim. Deixa eu ver em que página que eu tô, aqui na página 27. Aqui, quando tu falas, na página 27, eu acho que é no 5º parágrafo. Seguindo esta técnica, serão elucidadas informações quanto ao planejamento, as estratégias de inclusão concebidas pelo NAPNE. De novo, essa afirmativa, ela pode passar a ideia de que dentro da instituição, o único setor que cuida da inclusão é o único, é o NAPNE e mais ninguém. Então, eu acho que dá para colocar tudo que está ali, mas só cuidar para não esquecer os outros atores envolvidos, né? Depois, na página 29, eu estou quase no fim, tá? Depois, na página 39, desculpa, na página 30, a tua revisão de literatura, a revisão das pesquisas, né, as pesquisas relacionadas, acho que está bem bom. A gente percebe que são muito novas, né, são bem recentes, e trazem já estratégias bem importantes aqui, trazem umas dicas bem importantes para a tua pesquisa, né. E aqui na página 39, eu marquei o 3º parágrafo, que eu acho que tem uma coisa que seria a cereja do bolo do teu material ali, do teu produto educacional. Quando eu peguei essa frase, mas tem muitas outras, tá? Quando diz assim, que os professores também citaram a dificuldade de concentração do aluno, mas a possibilidade de realizar atividades e trabalhos em ambientes separados, com menos ruído, não obrigação de permanecer sentado durante a realização das atividades. Então, aqui, ela já traz estratégias, né? Vasconcelos já traz estratégias para isso. Então, eu penso que essas e outras estratégias que tu já trouxeste aqui, que tu vai trazer na tua futura dissertação, o relato dos teus entrevistados, o teu referencial teórico, enfim, eles poderiam ser mencionados em forma de compêndio. Esse compêndio teu pode ter uma página, né? Pode ter vários itens, assim, pode ser uma página, mas que eles possam ir lá para o teu produto educacional, especialmente esse material que vai lá para o teu curso, e que seja
amplamente divulgado, porque é isso que as pessoas precisam. Os professores, os NAPNs, as pessoas precisam dessas estratégias que deram certo para usar com os alunos. Pensa, tem gente perdidaça que não sabe nem por onde começar. Então, primeiro, ele precisa entender o que é o TEA, precisa desmistificar isso tudo, para depois tentar se valer de algumas estratégias, né? Então, eu acho que seria a cereja do bolo tu colocar essas estratégias ali que tu vai reunir dessa tua pesquisa. E vai estar ali, vai estar pronto para ti, não vai te dar um trabalho a mais, sabe? E depois na página 43, de novo, eu só pergunto se esse curso vai ser sem tutoria ou com tutoria, para tu explicar um pouquinho, né? A gente entende que a gente aqui também tem que fazer muito curso MOOC sem tutoria para poder disseminar rápido esse material da gente, que a gente quer muito que ele sirva, né, para muita gente. Então, gente, eu acho que é isso. Desculpem se eu me alonguei demais, tá? Tudo isso que eu falei já tá aqui, que eu vou mandar para vocês, tá? Mas são reflexões que a gente precisa ter. E me coloco à disposição para, em qualquer momento, se tiver alguma dúvida, quando tu receber esse material, fico super à disposição. E aproveito para cumprimentar o meu colega de banca, o professor Carlos, que antes eu não fiz isso. Tá? Muito obrigada, gente. Andréia, obrigado, viu? Muitíssimo obrigado pelos seus apontamentos. Eu também fui anotando várias coisas aqui, com certeza vai nos ajudar a refletir bastante e direcionar melhor o estudo, viu? Obrigado mesmo, mais uma vez. Professor Carlos, fique à vontade. Bom, primeiro, então, cumprimentar a Jéssica, que é a nossa candidata, cumprimentar e agradecer a professora Andréia pelas palavras aí, né, dedicadas, não só aqui nesse momento, mas que ela leu, né, todo o texto, né, Jéssica? Isso é importante, né? A banca fazer essa leitura do texto, ser crítica com as questões, agradecer ao professor Nilton pelo convite, cumprimentar a Fernanda, nossa companheira de trabalho lá na reitoria, participei da banca dela também, está aí assistindo, né? Está como ouvinte, deve ser. E, olha, eu estou muito incomodado por não poder abrir a câmera, tá, gente? Eu acho que é muito importante a gente se ver, né? Viu, Jéssica? Principalmente, né, quando a gente está falando assim, então, acho que é importante, tá? Eu gostaria de estar com a minha câmera aberta, né, para poder você ver as minhas reações aqui. Mas se eu fizer isto, você não vai nem conseguir me ouvir, né? Como eu falei, estou de férias, eu estou numa casa de campo, aqui no município de Formiga mesmo, né? Aqui em Furnas. Então, a internet aqui é muito, assim, improvisada, tá? Espero ter a oportunidade de conversar com você um dia presencialmente e a gente poder olhar olhos nos olhos, não só aqui através do virtual, tá bom? Então, muito feliz pelo seu trabalho, né? É muito importante tudo isso que a gente está discutindo aqui. Como a gente tem o vídeo, né, e o Nil está gravando, acho que é importante, né, você pode ver e rever tudo que a professora Andréia falou para você, falou para nós aqui também. Eu fiquei ouvindo atentamente o que ela disse. Algumas coisas que ela questionou, eu já ia questionar também. Eu acho que ela foi bem incisiva e conseguiu detalhar a questão, vamos dizer assim, básica, né, de referências e tudo mais, tá? Eu vou centrar aqui mais em algumas coisas do texto e algumas observações que eu fiz. Bom, mas antes disso tudo, o Newton não citou, mas eu tenho um filho autista, né, ele faz 14 anos, agora no mês de maio. Então, tudo que você vai ouvir aqui, você vai ouvir enquanto professor, enquanto licenciado, mas também enquanto pai de autista, né? Aquele que convive, que sabe o que está acontecendo, né? Então, tudo que eu disser aqui tem um pouco disso. Não sei se eu vou conseguir separar, tá? Talvez não consiga separar, mas vamos tentar, né? Muito bem.
Ô Jéssica, então, eu fiquei um pouco preocupado, mas a professora Andréa já até questionou a questão de se nós temos alunos matriculados no IFMG mesmo. Eu estou para te afirmar que pelo menos um eu sei da existência dele no campus Ouro Branco. Eu até estive com ele presencialmente, conversei com ele antes da pandemia, né? No ano de 2019, talvez. Eu estava como reitor de ensino ainda à época. Então, eu conversei com ele, o diretor me apresentou, inclusive, não é segredo, né, e nem deveria ser, o Lawrence, que é o diretor do campus Ouro Branco, tem um filho autista também, e está lá naquela luta, né. Eu vou, ao longo do tempo aqui, falando um pouquinho mais disso, tá? Bem, ô Jéssica, eu queria pedir para você o seguinte, o que acontece? Esse documento, a sua dissertação, ela é um documento que será público, né, disponibilizado para todo mundo, né? Então é muito importante que você seja bem detalhista com a linguagem que você utiliza, tá? De maneira que todo mundo consiga compreender o texto que você escreve, ao mesmo tempo em que ele é autocontido, como a professora Andréa mostrou para você, algumas referências que você tem que fazer, e algumas coisas que a gente tem o hábito de escrever, né, o jeito de escrever, e você lembrar que esse documento é um documento científico. Então, quando você estiver preparando a sua versão final, você estará atento a essas questões, tá? O professor Nilton vai te ajudar aí, eu até conversei com ele sobre essa questão também. Uma coisa importante, você cita no texto algumas expressões em inglês, por exemplo, como know-how, né? E nós temos, muito claramente no português, uma maneira de dizer isso, que é conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre que possível, utilize expressões em português, evite expressões em inglês, né? Eu acho que isso é importante, tá? Bem, no quadro 1, ô Jéssica, e aí eu queria chamar a atenção, eu acho que de todo mundo um pouquinho para isso, né? Eu não sei se vocês perceberam, o único percentual maior que nós temos de pessoas com deficiência é não ter instrução e fundamental incompleto. E, basicamente, é o dobro, né? Isso, talvez, eu estou falando talvez, né, Jéssica, porque não fica sendo, assim, senso comum, né? Eu tenho certeza, não tenho não, mas pode ser que, como a gente está validando, e esse quadro fala de deficiências, ele traz todos os tipos de deficiência, autismo é uma delas, né? É um desses problemas. Então, o que acontece é que você pode, talvez, quando olhar esse quadro, identificar que a maioria deles, então, não consegue nada, ou basicamente nada, né? Porque 61% deles não tiveram, se tiveram acesso, não conseguiram êxito nessas atividades aí de escola, né? Então, eu não sei, eu fiquei meio na dúvida se esse quadro mais contribui ou atrapalha, entendeu? Eu fiquei na dúvida, viu, Newton? Depois você tem que pensar um pouco aí nesse quadro aí, porque como é o IBGE que está fazendo esse levantamento, e como tem essa questão que eu estou dizendo aqui, talvez a gente possa citar alguma coisa, ou então a gente tentar, talvez, fazer uma leitura do quadro, entendeu? Porque a pessoa olha o quadro e fala assim, mas o que quer dizer isso aqui? Né? Talvez a gente possa, melhorar um pouquinho em cima disso, ou então entender se o quadro realmente contribui mesmo, se ele deve ficar, uma vez que a gente está tratando de autismo, muito específico, né? A gente não está falando de todos os perfis de deficiência. Então, só para a gente não ter não deixar o leitor, assim, talvez, com alguma dúvida, tá? Uma coisa que eu observei também é que você usa a palavra permanência algumas vezes, Jéssica, e é muito bom que ela venha acompanhada de êxito, né? Permanência e êxito, tá? Porque aí você tem o estudante lá dentro da escola e ele vai atingir o objetivo dele, né? Ao final, que é o êxito que a gente está falando, tá?
Deixa eu ver aqui. Ah, tá. São as perguntas que temos autistas, né? Uma coisa importante, a professora Andréa até citou aí o nome de alguém, eu não guardei o nome, que foi, já depois de adulto, ou quase adulto, identificado com autismo. Então, o que acontece? Nossa, é uma situação muito difícil, porque quando você tem um filho autista e você veste a camisa dessa discussão, né, e participa, fica atento a essas coisas, você se torna uma pessoa com um olhar diferente, né? Que olhar diferente que é este? Você vê uma criança que os pais estão falando alguma coisa, ela não dá atenção, ou ela dá muita birra quando está no meio de muita gente. Então, para a gente que tem filho autista, fala assim, nossa, será que está acontecendo alguma coisa? Será que alguém já pensou nisso? E não é incomum de jeito nenhum os pais negarem essa deficiência, né? É porque o que acontece? Quando você vê uma deficiência física, você às vezes olha para aquela deficiência e percebe o que está acontecendo. Mas a deficiência, quando ela vem do cérebro do ser humano, a gente é sempre tão crítico, né? A gente fala assim, olha, mas o fulano está afastado porque está depressivo, deve ser porque está faltando serviço para ele. Se ele estivesse com o braço quebrado, ninguém falaria isso, né? Ah, ele está com o braço quebrado, então ele não pode vir, coitado, quebrou o braço. Ao mesmo tempo em que você vê alguém afastado por algum problema mental, né? E aquela pessoa se torna até chacota das pessoas às vezes, né? Eu estou te falando isso porque o que acontece? As pessoas têm um drama muito grande com isso, né? Nós temos alguns colegas, eu não vou citar nomes aqui, que o filho é autista, a filha é autista, né? E a pessoa nega isso o tempo todo. O negar não é dizer que não é. O negar é não buscar a solução, né? Não buscar possibilidades, sabe? Para resolver o problema. Um colega meu e do Newton de Campos, outro dia, me ligou, e ele sabe que meu filho é autista, né? E meu filho está fazendo 14 anos agora, a menina dele tem 3 ou 4 anos, e ele nunca tinha me ligado. Acesso ele tem, tá? É acesso fácil, ele tem meu telefone, liga quando quiser, eu estou sempre à disposição, todo mundo sabe disso, né? E ele me ligou para falar disso, e eu conversei longamente com ele, aquele negócio todo. E ele, pois é, mas eu estou aqui num tratamento, tomando um remédio assim, está fazendo não sei o quê. Aí eu falei com ele, olha, eu vou te passar o telefone da minha ex-esposa, da mãe do Carlos Henrique, que é meu filho, né? Que é o autista. Pede para sua esposa conversar com ela tem muita coisa boa para contar, uma experiência, né, desses quase 14 anos, buscando alternativas, ouvindo coisas absurdas, e o fato é que nunca ligou, né? Então, eu estou querendo te mostrar o seguinte, além de tudo isso, que são os casos de autistas que você vai encontrar na escola, você vai encontrar, talvez, ou talvez não vai encontrar, muitos estudantes que são autistas e que nunca souberam disso, né? Então, é aquele menino birrento, aquele menino que não presta atenção em nada, que não está disposto a aprender, aí ganha todo tipo de nome, né? Então, fica uma dificuldade danada. Então, uma das questões que eu queria falar para você é que talvez seja importante a gente estar atentos a isso, né? Se realmente todos os estudantes que eles vão dizer que têm autismo, né, que são autistas, será que não tem outros também, né? Isso é uma coisa muito importante. Eu já fiz algumas palestras nesse sentido, tá? Em algum dos campos do IFMG. Eu falo muito isso, né? Olha, nós, enquanto professores, temos que ficar atentos ao que está acontecendo. Agora, como é que é possível, né, um estudante passar pelo ensino inicial, chegar aqui no ensino médio e ninguém ter percebido que ele era autista? Mas será que as pessoas realmente observaram com cuidado e atenção? Será que todas as pessoas que passaram pela vida dele tiveram condição de fazer isso? Será que conhecem o problema? Então, falar desse problema, que é o que nós estamos fazendo aqui, é muito importante.
para inclusive chamar a atenção dos docentes e do grupo todo, né, os servidores, todo mundo envolvido, né, servidores, docentes, técnicos, todo mundo envolvidos nesse projeto, para que a gente possa, de repente, auxiliar os pais. Né? Olha, tem um probleminha aqui, será que tem alguma questão? Olha, esse é um assunto muito difícil. Vou fazer aqui um outro testemunho aqui. Meu ex-professor de matemática, um dos meus professores, foi meu colega na universidade aqui em Formiga, quando eu dava aula na instituição privada, e o menino dele, o Eduardo, teve um filho autista. Todo mundo sabia, menos o Eduardo, que é o pai. Todo mundo estava cansado de saber daquele negócio, aquele problema acontecendo, e ele se negando, né, o tempo todo para aquela questão. Até o pai dele, né, que foi meu professor e meu amigo, inclusive, veio pedir ajuda para conversar com ele, qualquer disposição e tudo mais. Então, é um menino que deu muito trabalho na escola, porque faltou para ele isso, entendeu? Ele foi necessário ir para a escola primeiro, para a escola chamar os pais, para dizer que tinha um problema. E eu queria aproveitar, inclusive, eu não sei se está nesse momento aqui, se não tiver, depois a gente volta, que eu fiz um comentário aqui embaixo, aqui, que é um comentário geral. Eu vi que um dos seus estudos, ele fala sobre a família, né? E eu vi que no seu, na sua metodologia, na sua pesquisa, você não incluiu a família, né? Então, se o processo ensino-aprendizagem depende tanto da família, de pessoas neurotípicas, vamos dizer assim, né? Então, da criança autista, a situação é ainda mais dramática, né? A família tem que estar mais antenada com isso, participar mais, ser mais presente, o que normalmente acontece, né? Quando os pais reconhecem esse trabalho. Então, acho que é bacana você falar da importância da família, por mais que seja chovendo molhado, né? Como eu disse aqui, todo mundo sabe da importância da participação da família no processo de ensino-aprendizagem. Mas no caso dos autistas, eu acho que isso é uma coisa ainda mais delicada, tá? Eu anotei aqui uma coisa que você coloca no texto de vez em quando, você coloca assim, crianças com autismo, aí depois você dá uma pensadinha junto com o seu orientador, se não seriam crianças autistas, não é com autismo ou ser autista, né? Não sei se é ser ou se é ter, na verdade, eu sei que é uma síndrome, né? Mas assim, é só para ficar claro, tá? Eu acho que fica bacana isso aí. Você cita a palavra aluno algumas vezes no texto também, Jéssica. Inclusive, quando você propõe o curso, eu acho que você chama até de estudante, né? Então, fica aqui uma sugestão para você padronizar, chamar de estudante, que é aquele que estuda, né? Durante todo o texto, tá? Porque fica uma característica mais bem alinhada aqui. Tá. Sobre a questão da família ainda, será que não daria para fazer, incluir um questionário para a família? Olha que bacana. Você receber do coordenador de curso, do NAPNE, do campus e da família, porque aí você vai conseguir entender melhor o conjunto das coisas, concorda? A família te dá um retorno, né? Do que é que está acontecendo na escola, qual a visão que ela tem, o que é que tem dificultado, né? Nós esperamos certamente que as famílias estejam sendo acolhidas nos nossos campi, mas eu acho que reforçar isso seria muito bacana, porque o coordenador do curso vai lembrar disso da próxima vez, né? De consultar a família e trocar uma ideia e entender o que é que está acontecendo, tá? Eu queria, além dessa questão da família, eu queria também dar algumas sugestões. A professora André foi muito feliz em dizer que o NAPNE sozinho não resolve nada, né? E aí, a maioria dos campi tem o NAI, que é o Núcleo de Apoio ao Estudante. Então, ele juntinho lá com o NAPNE, talvez faça a diferença, né? Você ouvir esses dois entes, né? Essas duas entidades aí, conjuntamente, pensar nisso aí também, tá? A professora André falou de chamar algumas pessoas para participar e deu algumas sugestões. E aí, você não conhece, Jéssica, mas o Newton conhece a Delaine.
A Delaine é a nossa representante do NAPNE institucional. Ela, quando eu era pró-reitor de ensino, ela era, inclusive, minha diretora, trabalhava junto comigo, meu braço direito lá, inclusive, junto com o professor Carlos Bento, que hoje fica lá como pró-reitor de ensino. E a Delaine é muito capacitada, muito, né? Extremamente competente, e ela lembra, assim, a professora André, quando fala nessa motivação, sabe? Enche o peito para falar assim, olha, isso aqui é importante, a gente tem que estar junto nesse projeto, né? Então, é uma pessoa que pode contribuir muito para isso. Inclusive, como ela é representante institucional, ela ajudar, inclusive, nos NAPNE locais, entendeu? Junto dos campi, né? É uma pessoa que pode contribuir muito com esse trabalho aí e vai trazer, assim, uma presença humana muito grande, tá? E eu queria finalizar aqui, na verdade, lembrando o que a professora André também falou, sobre a diversidade do comportamento dos autistas, né? Olha, se as pessoas são diferentes entre si, os autistas, então, são absurdamente diferentes, né? Têm comportamentos muito diferentes. Então, fica difícil até de fazer uma coisa muito padrão, sabendo das dificuldades, né? Mas é importante que nesse curso a gente diga isso para os professores, para os servidores de forma geral. Olha, não existe um autista igual ao outro. Enquanto um se incomoda muito com barulho, o outro nem tanto. A birra que um dá dentro da sala de aula, sai correndo, né? E deixa o pessoal falando. Outro dia eu estava vendo um autista que tem um canal no YouTube, achei muito interessante, no YouTube, acho que está até no Instagram agora também, e ele dizia assim, olha, quando eu entrava em crise, em desespero, as pessoas queriam me conter conversando comigo, eu não queria ouvir o que elas estavam falando. Era melhor me deixar quietinho no meu canto, sem dizer nada, era melhor trancar numa sala e me deixar quieto lá, né? Então, aquilo que te acalenta, não acalenta o autista, dependendo do nível dele e tudo mais, né? Uma palavra amiga, Jéssica, olha, fica triste não, vai passar, vai resolver, isso te traz um conforto, né? Mas, na verdade, no caso do autista, o que pode estar acontecendo é que, como ele tem, ele é hipersensível, né? Às vezes, algum barulho, alguma coisa, aquilo mais dificulta, mais atrapalha do que efetivamente contribui para o melhoramento, para ele passar aquele momento de dificuldade ali, né? Bem, olha, eu acho que de forma geral eu apontei aqui o que eu acho que é importante. A professora André trouxe as contribuições de uma boa parte do que eu ia falar aqui, de alguns questionamentos que eu ia fazer. Jéssica, se sinta como convidada, né? Nós somos todos convidados aqui para discutir o seu trabalho, tá bom? Não fica nervosa, ansiosa, fique tranquila. Nós estamos todo mundo junto aqui, porque esse trabalho seu, no final, vai ser um trabalho excepcional. Isso é que é importante. Vai ficar marcado para a sua vida toda. Tá bom? Professor Nilton, quero agradecer mais uma vez pela atenção disponibilizada. Agradecer a Jéssica por ter ouvido atentamente. Fica o vídeo aí, Jéssica, para você depois tirar os detalhezinhos. Agradecer a professora André pela oportunidade de ouvi-la também. No dia que for a Bento Gonçalves, vou dar uma passadinha lá no campus lá, e nós nos encontramos lá. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado, Jéssica. Senhor Carlos, obrigado novamente, viu? Especialmente aí por, né, certamente ter interrompido alguns dias aí do seu descanso para se dedicar a essa leitura, e eu tenho certeza que você leu aí com muito carinho e com muita dedicação. Então, obrigado, viu? Também anotei aqui um bocado de coisa que você falou aqui. Teremos muito que discutir, refletir, eu e a Jéssica. Mas, Jéssica, agora eu vou devolver a palavra para você, tá? Para você comentar aí, né, a respeito dos apontamentos que os professores fizeram. Enfim, pode ficar à vontade, né? Se você quiser fazer mais alguma consideração. E também deixo aberto aí para o Carlos, André, tá? Se vocês quiserem aí fazer um meio de campo aí nesse momento junto com a Jéssica, tá? Vamos aproveitar aqui para bater um papo e aprender um pouco mais, todos nós. Vai lá, Jéssica. Bom, eu também fiz várias anotações aqui, e todos os apontamentos foram muito válidos. Eu acredito que a gente tem muito que pensar para melhorar essa pesquisa. A professora Andréia perguntou, né, a motivação para essa pesquisa, acho interessante comentar. Eu sou formada em pedagogia,
e tenho também a especialização em educação inclusiva em contextos escolares. Eu trabalho no Sistema S aqui da minha cidade, e eu trabalhei por 2 anos, até o início da pandemia, como monitora de educação inclusiva. Então, por isso a minha motivação. Eu já estava trabalhando no atendimento educacional especializado de alunos com deficiência na EPT, que seriam os alunos do curso técnico. Então, isso motivou a pesquisa. Devido à pandemia, houve mudanças no meu trabalho, eu não faço mais esse cargo, mas é a área que eu gosto, que eu tenho paixão e eu tô doida para voltar a atuar. E as pesquisas também, que o Newton já orientou, em relação ao autismo, juntamos as ideias e definimos fazer esse recorte do transtorno do espectro autista. O curso nós pensamos sem tutoria, inicialmente, até por questão de tentar atingir mais pessoas em menos tempo, para validar o produto, mas isso também futuramente a gente pode pensar em mudar para ser um curso ainda mais rico. A questão de ouvir os alunos é muito interessante e muito importante também. A gente entra nas questões também do comitê de ética, mas é uma questão que a gente vai analisar, é muito importante, e a família também. Aquele estudo, se eu não me engano, da Vasconcelos, a mãe do aluno, ela se matriculou no curso para aprender, para poder ajudar em casa ainda mais o filho, e isso me tocou muito. Então, eu acho que tudo que vocês falaram é muito válido. A questão também da referência, aumentar um pouquinho mais, falar dessa... Então, eu acho que no mais é isso, a gente juntos definiu o que a gente vai mudar. E eu achei os apontamentos todos, pela atenção com o meu trabalho, por terem lido, e ao Newton, principalmente, que esteve comigo esse tempo todo. Ano passado não foi um ano muito fácil, mas, graças a Deus, estamos aqui agora, reta final. Tentar fazer com que esse trabalho atinja a vida de pessoas para melhor, que ele seja válido para várias pessoas. Então, esse é a minha motivação. Então, acho que é isso. Ô, Jéssica, você é de onde? Eu sou de Lafayette, pertinho de Ouro Branco. Ah, tá. E o Senai que você trabalha aí em Lafayette? É o Senac, isso, é aqui em Lafayette. Ah, tá. Ótimo. Ô, Jéssica, obrigado. Viu? A gente tem, né, como de costume, a gente também sempre passa a palavra, se houver, né, algum público. Então, eu vou só abrir aqui para a Fernanda, para o caso ela querer fazer algum comentário, tá? Se quiser também, não tem problema, é só um convite, viu, Fernanda? Se tivesse mais gente, eu também convidaria, claro. Então, se você quiser falar alguma coisa. Fernanda? Acho que não. Ok, ela respondeu no chat aqui. Bom, o pessoal, então, né, se ninguém tiver mais nenhum comentário nesse momento, a gente pode ir para a fase 2, tudo bem? Então, Tudo tá. bem. Jéssica, eu vou pedir, por favor, para você nos aguardar aqui nessa mesma sala. O Carlos e André, vocês devem ter recebido um e-mail aí já, eu criei um outro link para outra sala para a gente fazer a avaliação, tá? Aí a gente vai para lá e assim que a gente terminar, a gente retorna aqui para finalizar com a Jéssica. E aguarde a gente, por favor, tá, Jéssica? Logo, logo a gente está de volta aí. Tá bom.
Jéssica, está nos ouvindo? Estou aqui. Jéssica, então, terminamos lá, tá? Então, só mais uma vez, de novo, te parabenizar aí pelo trabalho, né? Pela sua dedicação nesse último ano, que não foi fácil para ninguém, né? Né, reforçar aí os parabéns e dizer que você está qualificada para prosseguir aí no seu trabalho, no seu mestrado, na sua dissertação, e espero que essas contribuições aí dos professores te estimulem a trabalhar com ainda mais, né, garra para que você consiga concluir bem esse trabalho, e como foi dito aqui na própria apresentação, seu trabalho tem um potencial incrível para contribuir com muita gente, né, até por conta da falta de algumas discussões na própria ciência que você nos mostrou aí. Então, assim, eu acho que mais do que te dar um título, esse seu trabalho vai poder trazer uma contribuição efetiva para a vida das pessoas. Então, tenho certeza que não só o meu, mas o desejo dos nossos colegas, dos professores, é que você se dedique ainda mais, e que muito em breve a gente possa te ver aqui apresentando resultados fantásticos e concluindo esse trabalho, viu? Então, parabéns, né, e André, o Carlos, né, se quiserem fazer mais um comentário, você também, pode ficar à vontade. Parabéns, Jéssica, pelo excelente trabalho, pela excelente escolha, né, e tenho certeza, eu estava dizendo aí para os meninos que talvez tu não tenha ideia, mas ele vai ajudar muita gente, sim, o teu trabalho vai ajudar e vai servir de desdobramento para muitas outras pesquisas nesta área, com esta temática, né, parabéns mais uma vez a vocês dois, pelo excelente trabalho e pela excelente escolha. Ô, Jéssica, então cumprimentar você, né, pelo trabalho, cumprimentar o Newton também, que é amigo de longa data, companheiro do campus aqui em Formiga, companheiro na reitoria também, né, já quase 2 anos, Newton, como é que é? 1 ano e meio, né? 1 ano e meio que você está lá na reitoria? Final do ano, agora vai fazer 2, né? E, ô, Jéssica, você está apertada, porque a gente está querendo fazer seu curso. A gente combinou, eu e a professora Andréia, que nós seremos uns dos primeiros a fazer o curso, né? Então, você precisa fazer o levantamento, montar essa sala virtual, aplicar tudo direitinho, para a gente poder participar do seu curso aí e emitir um certificado, né? No nosso nome lá, no Mais IFMG, que é a plataforma lá da extensão, tá? Então, assim, você tem uma grande responsabilidade. Juntamente com o seu orientador aí, vai dar tudo certo, tá bom? Parabéns mais uma vez aí. É isso, Jéssica, quer falar alguma coisa para a gente se despedir aqui? Eu só tenho a agradecer mesmo. Obrigada pelas palavras. E vai dar tudo certo, o curso vai sair. Aguardo vocês como alunos. E realmente, ano passado não foi fácil, mas agora é um ano novo, vida nova. E vai dar tudo certo. Vai dar muito trabalho, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar com o trabalho prontinho para defender. Muito obrigada mesmo, viu? E, Newton, agradeço mais uma vez pela paciência e pela dedicação de sempre, viu? Muito obrigada. Gente, então é isso, tá? Obrigadão, um abraço muito grande a todos vocês. Espero que não demore, a gente esteja aqui novamente, tá bom? Um abraço, gente. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tudo de bom aí. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Abraço.